Caríssimos, Deus, na sua infinita força e forma de consciência, abrangendo cada centelha divina que habita nos seres encarnados, na magnífica experiência de transformar cada vez mais esse educandário que é o planeta Terra, que era o planeta Terra, em uma experiência ainda mais evolutiva, diante das experiências libertatórias do caminhar, do seguir, do sentir a frequência divina em cada dia. Cada vez mais a espiritualidade vem a convidar que você exercite a meditação contemplativa. De você, ao estar caminhando, beirando o mar, por exemplo, que você contemple as ondas, o som e não o barulho do mar, porque o mar não faz barulho e sim emite um som. O som do mar, se você estiver próximo às matas, não o barulho dos pássaros, mas o som dos pássaros. Sentir pertencente àquele meio, àquela realidade, ao agora. Trazer à sua mente a atmosfera magnífica que os bons aventurados espíritos trazem para você, elevando cada vez mais a sua frequência. Certa feita, recomendei em um dos tratamentos que todos os dias, independentemente se os seus pais, pai e mãe, estão encarnados ou já estão no plano espiritual, que todos os dias você peça a bênção mentalmente a seu pai e sua mãe. Este ato, caríssimos, representa um crescimento dentro da seara das provações que cada ser se coloca todos os dias. Você, de forma humilde, simples, pedir a bênção do seu pai, da sua mãe, liberando no seu coração todas e quaisquer mágoas, ressentimentos, intranquilidades das relações que porventura foram de grandes desafios, que foram de grandes batalhas, de grandes sistemas kármicos a serem direcionados nesta experiência. Caríssimos, ao você solicitar a bênção mentalmente, a bênção meu pai, a bênção minha mãe, você já começa o dia abençoado. Abençoado pela força consciencial de onde quer que esteja o seu pai e a sua mãe. Toda a corte celestial entende que um movimento de luz engrandece a sua jornada, pois você está a iniciar a sua jornada do seu dia abençoado com seu pai, a sua mãe, duas forças que te impulsionam, porque a cada ser humano existe uma força tríade interior. A força do pai, a força da mãe e a força do próprio ser, do próprio filho. Então, ao você solicitar, pedir a bênção do seu pai e da sua mãe ao acordar, ao despertar, você está ativando a dualidade que habita em você e, consequentemente, ativando a outra parte, formando a tríade, para que você cumpra a sua jornada, pois somente aquelas pessoas que estão em sintonização consciencial, leve, tranquila, absolvidora de paz, com o pai e a mãe, consegue atingir o sentir de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência dentro de si. Muitas vezes, alguns conflitos emocionais, até mesmo algumas enfermidades da psique estão associadas a essas enfermidades, justamente a essa ausência dessa bênção do pai e da mãe. E trazendo para o campo espiritual, caríssimos, o quanto isso abre portas, pois já vai se construindo grandes estradas na sua relação com o seu pai e a sua mãe, independentemente da forma
como esteja a sua relação, e você perceberá que isso melhorará bastante. Tenho feito visitações domiciliares e percebido que o quanto está sendo transformador em vários lares as relações familiares, diante da abertura dos corações, do olhar nos olhos ainda mais uns dos outros, e perceber que cada ser é um templo de infinitos aprendizados. E como um templo de infinitos aprendizados, merece total respeito, pois cada ser representa esse templo, esse religare, cada templo de religião que habita em cada ser, dentro do ecumenismo que cada vez mais a Nova Terra está seguindo. Ao você falar em Mestra Maria, ao você acender o seu incenso, ao você colocar um prato com algumas frutas e oferendar a força dos ciganos, por exemplo, a força dos mestres ascensionados, por meio de frutas coloridas, e assim você vai engrandecendo a sua jornada libertatória de quaisquer rotulações, mas sim pela sintonização do seu coração, pois Deus está na simplicidade de todos os atos, palavras e comportamentos. Com isso, caríssimos, com isso que eu falei diante da honraria, da bênção do pai e da mãe, rompe-se a busca em estruturas espirituais, em templos, casas espirituais, de buscar-se pais e mães substitutos. Os dirigentes de casas espirituais, os líderes espirituais das mais diversas formas religiosas, deixam de ter o papel de pai e mãe, passando para o papel daquela pessoa que está como um educador espiritual, aquela pessoa que recebe, assim como os pajés em sistemas tribais, eram seres que conectavam os dois planos, os dois mundos, o mundo mais sutil do mundo terreno, da materialidade. E assim esta percepção que muitas vezes projeta em líderes espirituais da paternagem, da maternagem, vai fluindo de uma maneira muito mais leve e tranquila, sem tantos apontamentos de substituições de pais e mães biológicos, mas sim uma forma somatória, pois em verdade a paternagem e a maternagem está disponível, estas duas frequências, para todos os seres encarnados em um sistema encarnatório. Todos os seres possuem o masculino e o feminino, as duas forças que mobilizam a ativação da Kundalini, as duas serpentes de energia que vai desde o chakra base, do centro energético básico, até o coronário, o chakra do sétimo centro energético, ativando a sua vitalidade. Ativar a Kundalini, essas duas serpentinas que percorrem pela sua coluna vertebral, ativa ainda mais a sua forma de vivenciar a vida de frente, com prontidão, com astúcia, com sabedoria, com inteligência para cruzar todos os vales que sejam apresentados a você. Muitas vezes, com essa armadura, com a Kundalini ativada, esta frequência dual que habita em cada ser, a armadura vai ficando cada vez mais fortalecida, o escudo protetor que cada um carrega, quando se faça necessário para a proteção, está de prontidão. As espadas seguem também para a ruptura de todos e quaisquer obstáculos pelo seu caminho, e o seu elmo colocado em contemplação associada ao plano divino, a sabedoria que, por meio das suas palavras, por meio das suas atitudes, mobiliza-se uma força, talvez consideradas pelas outras pessoas como uma força sobrenatural, para você direcionar e impulsionar muitas pessoas, multidões, formas ainda maiores
de despertar pelo seu exemplo. Se você quer que o outro entenda aquilo que você entende como o melhor, faça você o exemplo e, consequentemente, a outra pessoa receberá os bafejos dessa luminosidade que você começa a emitir e, por meio do seu exemplo, a outra pessoa começa a também ser convidada a algumas mudanças de atos, palavras, comportamentos. O quanto é importante perceber que o seu coração funciona como uma bússola perfeita da espiritualidade. Se o seu coração aperta, preste atenção, pois aquela pessoa ou aquelas pessoas ou aquele local pode estar querendo te vampirizar a sua seiva vital, o seu ectoplasma. E o quanto é importante você perceber por imediato os seus também filamentos intuitivos, a sua intuição, a sua voz interior que te guia, que te mostra janelas mentais, telas mentais. Janelas vão se abrindo, mostrando percursos, e telas mentais mobilizando também o mostrar daquilo que está em progressão na sua vida. Cada vez mais, caríssimos, a espiritualidade está convidando tantos e tantos seres a utilizar-se da intuição progressiva, ou seja, de você manifestar aquilo que já está um pouco mais adiante na linha de tempo e você perceber perfeitamente como as coisas se direcionarão, como as coisas serão atuadas, serão efetivamente colocadas diante das suas atitudes, diante das suas palavras, diante daquilo que você precisa fazer.